Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramondo aqui e a gente vai conversar sobre o que hoje? Sobre aquilo que a gente gosta, sobre os gigantes, sobre Godzilla, sobre King Kong. A gente vai entender por que hoje não existem mais gigantes. Os gigantes que se nascem hoje é visto como uma doença e não como uma vantagem, que é como era no tempo antigo, né? E qual material que a gente vai usar para explanar sobre isso? Qual a maior fonte de informações sobre este assunto? A Bíblia, é claro. Então vamos ver agora o que a Bíblia diz a respeito disso e o que o gigantismo e o oposto disso, os pequenos, os mais fracos, tem a ver com a gente. E você vai entender que isso faz muito mais parte da nossa vida do que você imagina. Mas antes da gente já começar, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E não perde tempo não, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum dos vídeos que estão com temas cada vez mais interessantes, com temas cada vez mais bem elaborados. E tudo isso para quê? Para você. Então, já deixa um like aí, ajuda na divulgação do canal, que eu preparei um negocinho tudo bonitinho, todo cheirosinho, todo carinha do mundo, exclusivamente para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para a mensagem. E para começar a falar sobre os gigantes, eu começo utilizando um texto da Bíblia, na qual ela faz alusão, querendo mostrar uma certa vantagem em se ter aquilo que ela vai falar aqui agora. E aí a gente já começa a ter uma noção de qual o pensamento dela em relação ao gigantismo. E olha só o versículo qual é. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então quem de nós aqui que nunca assistiu Godzilla, King Kong, o Mega Tubarão, né, o famoso tubarão pré-histórico que até poderia haver realmente existido, né? E a gente fica alucinado por ver o tanto que eles eram fortes, gigantescos e tal, não sei o quê. Só que de contrapartida, a Bíblia, ao invés de falar desses gigantes, e a Bíblia seria a maior autoridade para falar sobre alguma criatura semelhante, porque a Bíblia talvez seja o livro mais antigo do mundo, ao invés dela falar dessas criaturas milenares, dessas criaturas gigantescas, ela vai para a formiga. E por quê? O que essas criaturas têm em comum? Se você parar para estudar sobre os gigantes, né, tanto homens como animais, você percebe que fisicamente são impossíveis de existirem. Porque quando algo é dobrado de tamanho, a sua área é multiplicada por 4, mas o seu peso é multiplicado por 8. Então, para um ser muito grande conseguir se autossustentar, ele teria que ser músculo puro. Quanto mais ainda conseguir segurar alguma coisa. Um prédio, um avião ou qualquer outra coisa muito grande só consegue se autossustentar porque é feito ou de cerâmica ou de estrutura metálica. E você sabe por quê? Porque o ar e a pressão atmosférica lutam contra essas coisas grandes, impelindo elas a caírem. Por exemplo, a gente percebe isso daí com uma bolinha de tênis e uma bola de basquete. Se você jogar as duas bolas na mesma força, na mesma proporção, você vai ver que a bolinha de tênis, que por ser menor, ela vai cortar o vento com maior facilidade do que a bola de basquete. E automaticamente a bolinha de tênis é muito mais longe. Por isso então que a gente vê um pequeno beija-flor batendo até 1000 vezes por minuto as suas asas, mas a gente não vê uma águia batendo suas asas 50 vezes sequer por minuto. Aí a gente começa a perceber que aqueles que são muito grandes, têm uma maior estrutura física, têm muito mais dificuldades para viver nesse mundo. Um outro exemplo, você imagina conseguir carregar nos braços o equivalente ao seu próprio peso? Vamos supor que você tenha 70 quilos. Você consegue carregar 70 quilos no braço? É muito difícil, né? Pois é. Mas as formigas, que é infinitamente menor do que um ser humano, consegue carregar o equivalente ao seu próprio peso 50 vezes. Sabe na onde?
na mandíbula. Os seres humanos conseguem carregar apenas 60% do seu próprio peso. E as formigas carregam 50 vezes mais o seu próprio peso. E na boca. Significa então que quanto menor você for, maior peso você conseguirá carregar. Quem tá me entendendo? Quem tá pegando a chave aí? Porque neste mundo, quanto maior você for, quanto mais gigante você for, mais dificuldades você vai ter para se movimentar. Quanto maior o tamanho, mais lento você é. Quanto maior o tamanho, menos peso você consegue carregar. Aí você me pergunta, mas como que o gigante Golias então conseguia se sustentar? A Bíblia fala que ele era muito forte, que o peso da lança dele era cerca de 7 quilos, capacete de ferro, couraça de bronze, era um peso extraordinário. E a Bíblia diz que ele era muito forte, ele não tinha dificuldade nenhuma não. Só que tem uma coisa, repare que hoje, por exemplo, aquele chinês Baal Shizhun, acho que é assim que se pronuncia, ele tem 2 metros e 36 centímetros de altura. Só que tem uma coisa, ele não consegue se sustentar direito e usa uma bengala. Agora, dificilmente a gente vai ver um anão usando uma bengala. A gente começa a entender então que o homem não foi feito para ser gigante. Isso é uma anomalia. Porém, no caso dos gigantes bíblicos, o negócio era diferente. Você percebe que a Bíblia menciona que muitos deles tinham 6 dedos nas mãos e 6 dedos em cada pé. Ou seja, os gigantes da Bíblia não eram anomalia, era anatomia. A estrutura deles era diferente da nossa. A anatomia deles se reprogramou para fazê-los conseguir sustentar o seu próprio peso e ainda conseguir carregar muito mais peso nos braços, como foi no caso do gigante Golias, citado na Bíblia. Ou seja, se Deus não tivesse melhorado a anatomia deles, a estrutura física deles, para serem gigantes de qualidade, para serem gigantes saudáveis, eles seriam os gigantes de hoje, que geralmente não têm saúde, têm problema de coluna e são bem magrinhos. Só que, e aqui é que entra o X da questão, no caso de um gigante Golias enfrentar um pequeno Davi, proporcionalmente à equivalência que você consegue carregar nos braços o peso do seu próprio corpo, quem que conseguiria carregar maior peso? Não esqueceu do exemplo da formiguinha não, né? E a resposta é Davi. E foi justamente o que aconteceu, porque Davi derrotou Golias. E qual que foi o motivo? Porque ali tinha uma desproporção imensa. Talvez tenha sido a batalha com a maior desvantagem e desproporção de todos os tempos. Só que o que o pequeno Davi tinha, que o gigante Golias não tinha? Enquanto o gigante Golias tinha o tamanho, tinha os músculos e tinha os vários quilos de armadura, Davi, o pequenino, tinha uma coisa que pesava muito mais do que toda essa estrutura física de Golias, e era o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha mais espaço para trabalhar no coração do pequeno Davi, porque geralmente quem é menor tem mais chances de depender de Deus. Agora, quem é grande confia e depende nos seus próprios músculos, na sua própria altura, no seu próprio vigor. E a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder isso da gente. Porque quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, falou assim, ó Jessé, Deus me mandou ungir um dos teus filhos. A Jessé ficou todo contentão e começou a apresentar ao profeta a partir do mais velho. Aí Deus falou para Samuel, não é esse. Vai pro segundo mais velho, não é esse. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando foi todo mundo, Samuel falou, é só esses? Acabaram-se os seus filhos, Jessé? Sabe qual foi a resposta de Jessé? Não. Ainda tem o menor. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, quanto maior você for, menos capacidade você tem de se encher de Deus. A gente percebe isso no caso do primeiro rei de Israel, cujo propósito de Davi foi justamente substituí-lo, porque esse primeiro gigante tinha cerca de 2,10 metros de altura. A Bíblia fala que o homem mais alto de Israel batia no ombro dele. Só que qual foi o final da história? A gente conhece bem. Deus mandou o profeta falar para ele, Saul, você deu ruim, você é um cara desobediente. A partir de hoje eu vou rasgar o reino de você e vou dar para alguém melhor do que você. Percebe que a Bíblia diz melhor e não maior.
Porque Davi não era maior do que Saul, mas Davi era melhor do que Saul. A gente costuma confundir essas duas coisas. A gente acredita que para chegar no topo, para ter sucesso, a gente precisa ser maior. E Deus não procura quantidade. Deus não está preocupado com proporção, com o tamanho da estrutura. O negócio de Deus não é quantitativo, é qualitativo. Deus se importa se o seu coração é melhor do que o dos ímpios. E não se você tem um coração maior do que o deles. E você sabe por que sempre que aparece gigante na Bíblia, sempre acontece alguma coisa ruim? Tipo no caso do gigante Golias, no caso de Saul, no caso de outros gigantes que o exército de Davi derrotou, aqueles que inclusive tinham 6 dedos nas mãos, 6 dedos em cada pé, porque não há como 2 gigantes habitarem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Da mesma forma como não tem como 2 reis habitarem no mesmo reino. Da mesma forma também como não tem como 2 leões habitarem no mesmo território. Sempre tem que ter um maior para governar a coisa toda. E o que a gente entende com isso? Que se uma pessoa quer ser e fazer grandes coisas, ele precisa ser pequeno. Porque daí o poder do Altíssimo o cobrirá, o revestirá com a sua força, com o seu poder e com a sua glória. E aí sim, o gigante dos gigantes, o Altíssimo, aquele que está no topo do monte Sião, assentado no trono, aí sim, ele será o gigante. Ele será o rei, ele será o leão. Se você também quer ser gigante, se você também quer ser grande, você vai disputar esse lugar com Deus aí no seu coração. E imagina, quem que você acha que vai perder? Então, se você tem o desejo de fazer grandes coisas, comece a querer ser pequeno. Comece a querer ser o menor. Por isso que a gente vai ver que na Bíblia sempre os maiores homens fizeram coisas extraordinárias, foram os menores homens diante da sociedade, diante de sua estrutura física. E você sabe quem foi a melhor pessoa que nos deu esta instrução, na qual eu baseei essa mensagem? João Batista, o último profeta. Jesus disse que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E você sabe o que esse próprio João Batista disse de si mesmo? Ele falou o seguinte: eu estou batizando vocês com água, mas vem um homem depois de mim que é muito maior do que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, a qual eu não sou digno nem mesmo de desatar a correia de suas sandálias. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista sabia que quanto mais parecido com uma formiga ele fosse, maior peso ele conseguiria carregar na sua boca. O que isso significa? Que o poder de João Batista estava em suas palavras. As suas palavras transformaram o mundo. As suas palavras preparou o mundo para receber o Salvador dele. Então, devido João Batista ter sido o menor de todos os homens, tendo sido feito semelhante a uma formiga, Deus o capacitou para carregar um peso, Deus deu força para ele conseguir carregar uma virtude muito maior do que um ser humano comum conseguiria carregar, conseguiria suportar. E aí, simplesmente Jesus disse: nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E você sabe o que João Batista disse? Para a gente finalizar aqui a mensagem. Quando perguntaram para ele: você é o quê? Você é profeta? Ele falou: não sou. Você é o Cristo por acaso? Não sou. Quem você é? O que você diz a respeito de si mesmo? Você sabe qual que foi a resposta? Ele disse assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, o poder de João Batista estava na sua voz. Aqueles que são pequenos e se colocam na presença de Deus têm o seu poder na sua voz, na sua garganta, nas suas palavras, aumentado 50 vezes, e será ouvido. E terá poder, terá força para conseguir mudar as coisas que estão ao seu redor. Ah, esse país aqui, esse Brasil não tem como melhorar essa política, não sei o que. Se você for o menor, se colocar diante de Deus,
o gigante, o Altíssimo, entrará no seu coração e aumentará o poder da sua boca, e através das suas palavras você conseguirá transformar esse Brasil, sim. Conseguirá somar para mudar essa política, para mudar tudo que seja possível dentro da nossa capacidade, tá certo? Então, creia nessa mensagem, confia. Eu sei que mesmo que você tenha 1,90, 1,80, seja uma pessoa com uma estrutura maior, mas a gente está falando aqui de gigantes, né? Acima de 2,20 m, de 2,5 metros, e a gente começa a entender que, na verdade, a Bíblia ela sempre vai favorecer, ela sempre vai dar crédito para aqueles que são menores, para aqueles que têm pouca força. Isso eu não estou querendo dizer simplesmente na sua estrutura física. Se você é uma pessoa mais alta, eu não estou querendo dizer que você, por ser alto, não pode ser usado por Deus, não. Tô querendo dizer de ser grande na questão de ego, ser grande na questão de posição social, de status financeiro, de ter, quem sabe, um nome famoso. Então Deus se importa com essas coisas quando a gente é humilde, quando a gente não tem grandes coisas, ou mesmo que tenhamos, mas o nosso coração é como o de João Batista, que fala: convém que eu diminua, mas que ele cresça. Aí sim você pode ter qualquer altura física. Deus vai te usar. Deus vai trabalhar na sua vida para, além de te tornar uma pessoa extremamente feliz, vai te capacitar a conseguir ajudar as outras pessoas. Tá bom? Então, gente, a mensagem fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha somado na vida de vocês. E se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, não passa vontade não. Pode escrever no comentário aqui. Dê um like para ajudar a divulgação desse vídeo, caso você tenha gostado também, tá? Faz forçado não, gente. E caso você ainda não seja inscrito, não sei por que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal para você não perder nenhum dos vídeos que eu estou postando religiosamente toda semana. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e eu espero vocês até o próximo vídeo.